Paz do Senhor, seja bem-vindo para a Semana de Teologia Saudável. Um prazer estar com vocês, ficar com vocês durante essa semana, onde nós abordaremos temas profundos, maravilhosos, para que você possa ter uma vida cristã mais vibrante e ter um ministério mais vigoroso. Olha, eu posso garantir uma coisa para você, é que depois dessa semana, a tua vida cristã, o teu ministério não vão ser mais o mesmo, porque você vai vislumbrar uma oportunidade de um crescimento muito grande, um upgrade muito grande em todas as áreas de sua vida. Mas antes da gente começar, a gente dá para prolongar tudo isso, eu quero falar para você o seguinte, algumas particularidades importantes que você tem que estar atento durante a nossa semana de teologia saudável. Né? Primeiro que a gente vai estar distribuindo sempre aí esse conteúdo para você, e você vai estar recebendo os e-mails, os comunicados e os avisos no grupo. E as datas também, né? Dia 27 vai ter essa aula, dia 30 vai ter outra aula, dia 29, perdão, vai ter a segunda aula, dia 27 hoje, né? No caso, dia 29 você vai ter a próxima aula, dia 1º, e depois no dia 4 de maio, é assim que estão distribuídas as aulas. Né? Cada aula você vai poder fazer, vai estar o replay durante todos os dias, você vai poder assistir ela várias vezes e você vai poder compartilhar com quem você quiser. Se você quiser compartilhar com mais pessoas, convidar mais pessoas para estar aqui, não tem problema, basta você enviar esse link aqui dessa página aqui que você está, você envia para a pessoa que lá ela entra e participa e assiste também. É bom que todo mundo enriquece, então passe para os seus amigos da igreja, passe para os seus conhecidos, passe para as pessoas que podem realmente enriquecer, o que querem, que desejam se aprofundar mais no conhecimento de Deus, que desejam verdadeiramente aumentar ainda mais a sua intimidade com Deus, né? Ter uma vida cristã mais vibrante e ministério vigoroso. Mas eu estou aqui falando, e eu não sei se todos que estão aqui me conhecem. Né? Então eu queria contar um pouco da minha história, antes da gente entrar no conteúdo propriamente dito, porque é importante você saber com quem você está falando. Talvez tenha muita gente aqui que já me conheça, já são pessoas que já me seguem nas redes sociais, já são membros das nossas comunidades. Né? Aqui no final até nós vamos falar como você pode entrar em uma das nossas comunidades, né? Porque é importantíssimo que você faça parte dela para poder manter, dar o passo seguinte para o seu crescimento. Bom, vamos lá. Eu sou o Eclésio, né? Eu sou o pastor Eclésio Filho, e eu ajudo cristãos a desenvolver uma vida cristã mais vibrante, a transformar ou destravar o seu potencial e os seus ministérios, tornando-os assim mais vigorosos, mais frutíferos, através do ensino da teologia saudável. Né? E a gente vai falar muito sobre teologia saudável. A minha história, ela tem 2 etapas, antes da conversão e após a conversão. Antes da conversão, que eu era uma pessoa que tinha vícios, né? Vícios diversos, e que passei por uma situação, quando eu tinha meus 21 anos, né? 21 anos, eu tive um aneurisma cerebral e quase morro. E ali, por um milagre divino, realmente um milagre, eu lembro disso até hoje, porque após eu sair daquela cirurgia, eu tive infecção hospitalar na minha cabeça, né? Minha cabeça ficou gigantesca, desse tamanho assim, e nada curava, antibióticos não curavam, então eu fui visitado, recebi uma oração, e eu me lembro no dia em que, durante aquela oração, eu vi uma luz sair da mão daquela pessoa, e aquela luz trouxe aquela cura física para mim. Mas mesmo assim, a minha conversão só veio muitos anos depois, mais especificamente 12 anos depois, 12 anos depois, exatamente. Foi quando eu me converti junto com minha esposa, mas logo cedo na minha conversão eu senti o chamado de Deus. Eu senti o chamado de Deus e assim foi uma verdadeira reviravolta na minha vida. Como eu tinha já habilidade musical, né, o meu primeiro ministério de verdade foi um ministério de louvor. Mas eu sabia que eu sentia que eu queria muito mais de Deus. Então eu queria mais de Deus, eu queria me aprofundar mais no conhecimento da palavra de Deus, e que com cerca de 1 a 2 anos de convertido, eu já estava procurando um seminário para estudar. Então fiz um seminário, eu era frequente na escola bíblica dominical, e meu primeiro seminário, assim, eu tive um professor maravilhoso, que aquele professor ele me recomendou assim, uma lista de livros, e eu lia muito, foram 84 livros em um ano,
né, mais de 250 livros durante o período em que eu estive no seminário, e eu lia muito, 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 muito mesmo. Eu buscava cada vez mais querer conhecer de Deus, e assim por diante, né? E até que veio o meu primeiro ministério, e aí sim eu comecei a ver como é que as coisas se processavam, eu comecei a ver como é que as coisas aconteciam, e de repente eu comecei a me deparar com a realidade do dia a dia cristão. E aquilo tudo, para mim, foi assim um choque muito grande. Mas eu tinha muito desejo, muita vontade de conhecer mais a Deus, de me aprofundar na palavra de Deus. Estudava, continuava lendo muito a Bíblia, lia muito a Bíblia, realmente, né? Eu lia muito a Bíblia, mas continuava ainda aquela coisa, né? Pra você ter uma ideia, eu vou te mostrar. O meu primeiro ministério, aparentemente, existem pessoas que ministérios são só... assim, inicialmente a gente pensa que as coisas são tudo flores e tudo mais, mas olha só, vou mostrar aqui uma foto do tempo do meu primeiro ministério. Olha para isso aí, né? Então essa aqui é minha filha, essa aqui do lado direito, aqui, ao lado esquerdo, perdão, aqui é minha filha, esse aqui sou eu. Observe como era uma igrejinha simples, um púlpito, um altar feito de tabuada, né? Um púlpito feito de madeira, feito no marceneiro, uma caixinha de som. Esse violão era um violão que eu tomei emprestado de meu pai, né? E eu lembro que minha gravata ela combinava com a meia de minha filha, né? E aqui estavam as cadeiras, nós tínhamos as cadeiras, mas não tinha gente. Não tinha gente. É só foto de 17 anos atrás, 16, 17 anos atrás. É um local simples que não era pintado, mas que tinha muito... A gente desejava muito fazer a vontade, a obra do Senhor, né? E isso fazia com que eu estivesse ali presente. Só que à medida que o tempo passava, muita coisa na nossa vida ministerial a gente percebia, no nosso conhecimento, e a gente começava a se perguntar os porquês de todas as coisas, né? Por quê? E assim, os anos foram se passando, e eu tinha toda aquela carga de conhecimento, né? Eu tive muitas formações, consegui. Tenho hoje 2 mestrados, curso de coach, tenho 2 bacharelados em teologia, um bacharelado em administração, eu tenho formação em psicanálise, tudo isso, mas nada disso me preenchia verdadeiramente, né? Por que não me preenchia verdadeiramente? Porque, mesmo com toda essa carga de conhecimento, eu percebia que eu não estava dentro daquilo que eu chamo de propósito de Deus. E não entendia Deus completamente, mesmo realizando a obra do Senhor, mesmo no ministério, mesmo executando. Por que eu não entendia isso? Certo? Fiquei muito tempo sem compreender, porque a leitura da palavra, o estudo bíblico, muitas vezes ele vai trazendo para a gente um aprofundamento no conhecimento da palavra de Deus, sem dúvida nenhuma, isso é verdade, mas também, se você não tem um entendimento correto daquilo que está escrito na Bíblia de uma forma realmente saudável, certo? Pode também gerar uma série de distorções, de problemas, e isso a gente já deve ter visto. Você já deve ter visto pessoas por aí com muito conhecimento da palavra, mas pouca espiritualidade. É muito aprofundamento com Deus, muito aprofundamento na palavra, conhecem versículos de um lado a outro, mas não expressam um verdadeiro amor, não expressam uma vida cristã realmente que vale a pena, que faça diferença, que seja significativa, não exerce um ministério forte, que alcance o coração de pessoas e que revele verdadeiramente a Cristo, né? E eu estava desse jeito. Às vezes me sentia muito vazio, chegava, saía no culto, fazia aquele sermão muito técnico, muito maravilhoso, mas depois me perguntava, certo, qual foi o significado de tudo aquilo, por que eu estava fazendo tudo aquilo, né? E às vezes eu queria aprender mais e mais, e buscava muito, mas ainda continuava aquele vazio no meu interior. Foi um dia que eu estava assistindo uma mensagem, né, de uma conferência internacional que acontece anualmente em Águas de Lindóia, um pregador internacional que a mensagem dele me tocou, mas o nome dele eu esqueci. Mas ele falou de 3 coisas. Ele falou sobre 3 coisas para mim, certo? Naquela mensagem. Ele falou sobre o Logos, o Telos e o Rema.
E a forma como ele explicou, eu entendi que aquilo dali fazia sentido, porque aquilo dali conectava e trazia uma realidade da palavra. A palavra ela deixaria de ser letra e passaria a ser espírito, passaria a ser verdade. A palavra ela perderia, ou melhor, ela ganharia o verdadeiro significado para a nossa vida, porque a palavra ela era, é e será. Ou seja, ela foi para um tempo, ela é para esse tempo e ela será para o tempo futuro. Mas para isso você precisa entender por esses três ângulos. E a partir do momento eu comecei a pesquisar sobre isso, pesquisar isso, foi quando de repente, bum, na minha mente. Na minha mente deu aquela abertura. E eu senti isso lá dentro do espírito. Né? Então, da mente foi para o espírito. E lá no espírito, então, eu comecei a analisar e verificar e ler a palavra de Deus com um outro olhar. E eu passei, então, a encontrar significado na minha vida cristã. A partir daí, minha vida mudou, meu ministério mudou e todas as coisas mudaram em minha vida, porque eu passei o quê? A compreender com profundidade, certo? A palavra sob o ângulo de quem era, do que ela é hoje e do que ela pode se tornar a ser na vida de cada um de nós. E é isso, basicamente, o logos, a literalidade da palavra, o telos, o propósito da palavra e o remo, o sentido espiritual da palavra, quer dizer. Foi a partir daí que veio no meu coração que o Senhor começou a falar comigo sobre o conceito de teologia saudável. E a partir do momento em que eu comecei a trabalhar em cima de teologia saudável, centenas de pessoas ao meu redor, na minha igreja, nos locais onde eu ministrava, nos locais onde eu ensinava, começaram a ser impactados também pela palavra e começaram também a ter suas vidas transformadas. Né? Aí, a partir do final do ano passado, o Senhor falou no meu coração que essa mensagem ela precisava chegar até milhares, milhões de pessoas ao redor do mundo da língua portuguesa. O pessoal só ia falar português até então. Se ele quiser que eu vá para outros idiomas, então ele vai ter que me capacitar com tal. Certo? Foi então que ele me deu essa habilidade de trabalhar com a internet e me deu a ideia de criar a comunidade de teologia saudável. Né? Essa comunidade de teologia saudável que promove eventos como a imersão de teologia saudável e agora essa semana, a semana de teologia saudável. E eu estou aqui justamente trazendo isso para você. Ao final dessa semana a gente vai te mostrar como entrar na comunidade de teologia saudável e ter assim a sua possibilidade de ter um crescimento muito grande na sua vida cristã e uma revelação poderosa de Deus no seu ministério. Então, fundamentado, baseado em me apresentando aqui para você, certo? Só vou fazer mais um detalhe da minha apresentação, que é te apresentar a minha família, né? Eu sou um homem de família. Então, está aqui a minha família, deixa eu mostrar aqui para você. Eu tenho mais 2 filhos, mas esses já estão maiores, normalmente eles não andam com a gente, mas está aqui, minha família. Alguns aqui já conhecem o Isaac, que aqui me ajuda muito aqui nesse trabalho da internet. Essas crianças, esses adolescentes, eles sabem demais. Essa daqui é a minha filha Milena, você lembra dela? É aquela pequenininha que estava lá na foto junto comigo. E aqui é a minha esposa Rosângela. Esse aqui sou eu, um pouco mais cabeludo, eu sei. Essa é uma foto recente aqui na nossa igreja, PIB do Cabula. E nós hoje tocamos um ministério juntos, em família, realizando a obra do Senhor, né? Que é o mais importante, que é o que importa de fato. Bom, vamos agora começar com o conteúdo. Eu prometi hoje um conteúdo para me aprofundar no que é a teologia, principalmente o que é a teologia saudável, o que é a má teologia, o que é a teologia tóxica. Por quê? Porque isso vai fazer grande diferença na tua vida. Vamos começar então ao conteúdo. A gente vai estar variando esse conteúdo entre a minha imagem, né, e de vez em quando a gente vai colocar também o slide. Né? Então fique atento, não sei se você trouxe papel e caneta, é muito bom para você anotar, mas não se preocupe que aí embaixo tem um link onde você vai poder baixar esse slide, esse PDF. Então você vai poder ter esse estudo disponível para você, se você quiser ver outras vezes. Vamos lá. Teologia, o que é e para que serve? Né? Para que serve? Em primeiro lugar, todo cristão é um teólogo. Você sabia disso? Todo cristão é um teólogo. Agora, por que todo cristão é um teólogo? Por que todo cristão é um teólogo? Porque a teologia em si, fazer teologia é conversar, pensar, meditar, refletir sobre Deus. Né? Em grosso modo, teologia é isso. Eu costumo dizer que até Satanás, ele de uma certa forma,
faz teologia. Então, fazer teologia é algo que qualquer pessoa que fala sobre Deus está fazendo teologia. Você sabia que também os ateus fazem teologia? Sim, os ateus fazem teologia. Por quê? Porque, de uma certa forma, eles refletem sobre Deus. E os ateus eles também expressam uma fé. Por quê? Mas qual é a fé que o ateu expressa? A fé de que Deus não existe. Essa é a fé que o ateu expressa. Nós crentes, as pessoas que creem em Deus, expressam uma fé de que Deus existe. Mas eu não quero chocar com você logo no primeiro dia. Vamos deixar quieto. O importante é a gente entender que todo cristão ele é um teólogo. E a gente precisa, para que a gente possa entender isso, a gente tem que compreender os níveis de teologia. A teologia ela tem vários níveis. E quais são esses níveis de teologia para que a gente possa compreender exatamente o que é a boa e o que é a má teologia. Vamos lá. Então, vamos passar aqui e dizer que nem todas as teologias são iguais, ou seja, existem teologias diferentes. Existe a teologia popular, que é aquela da fé cega. Então, as pessoas que creem em Deus de uma forma cega, não sabem quem ele é, não fazem ideia de quem ele é, mas creem em Deus. Creem em Deus do seu jeito, creem em Deus do seu modo, à sua maneira, da forma como eles acham que deve ser. Essa é a teologia popular. Essa é a teologia que você vê que acontece no dia a dia. Você conhece pessoas e diz, não, eu tenho o meu Deus, Deus é algo para mim, Deus para mim é assim, Deus para mim é assado. Então, assim, coisas desse tipo. Você tem também a teologia leiga. Teologia leiga é aquela fé, já é uma fé reflexiva. Leiga significa que não é uma teologia feita com base em estudos profundos, mas é uma teologia que já acontece no nível de escola bíblica dominical, a nível de células, de pequenos grupos, de pequenos estudos, às vezes de conferências. Então, aquela teologia de pessoas que têm uma noção, que já refletem sobre Deus, mas que não têm uma profundidade ainda no Senhor. Você tem um terceiro nível, que é a teologia ministerial. Essa teologia ministerial já é uma fé reflexiva por ministros treinados e educadores cristãos. Então, a teologia ministerial ela é executada por pastores, por professores de escola bíblica dominical, ela é executada por professores, talvez até por alguns líderes de célula, aqueles mais profundos, certamente os maiores líderes do que na visão celular chama-se de macrocélulas. Essa teologia ela já é uma teologia fundamentada, né? Ela já tem realmente um estudo mais concentrado, mais amplo, mais profundo da pessoa de Deus, da relação de Deus com o homem, da relação de Deus com o universo. E também a teologia profissional. Essa teologia profissional ela já é num nível superior à teologia ministerial, porque ela já é exercida por professores, por ministros, por obreiros que treinam outros obreiros. Então você pode ter isso dentro de uma igreja, você pode ter isso dentro de um seminário. Num local como esse aqui, por exemplo, nesse momento eu estou exercendo não só a teologia ministerial, mas uma teologia profissional, instruindo pessoas que querem se aprofundar verdadeiramente no conhecimento da palavra de Deus e se aprofundar no conhecimento da fé. E você tem o nível maior, que é o da teologia acadêmica. Então, a teologia acadêmica, esse é o nível maior, que é uma teologia que é acima da profissional. Ela é uma teologia mais especulativa, né? Ela é quase que filosófica, né? Os alunos são outros teólogos. Essas teologias, essa teologia é chamada uma teologia mais independente, né? Ao buscar essa teologia, ela já é de um nível de percepção, nível de entendimento, nível de qualificação, nível de aprofundamento muito grande, e às vezes ela começa a sair dos trilhos da perfeita harmonia teológica. Elas são chamadas de teologias independentes. Não só ela, que é um extremo, como o outro extremo, que é a teologia popular. Então, de um extremo você tem a teologia popular, que é aquela que não tem nenhum conhecimento, que é aquela que não tem nenhuma conexão com a teologia bíblica, porque a teologia ela pressupõe o conhecimento bíblico.
Então ela não tem nenhuma conexão com a Bíblia, a conexão é individual de cada um. E você tem o outro extremo, que é a teologia acadêmica, que essa daí parte da Bíblia, mas ela extrapola e entra no âmbito filosófico, e entra no âmbito que foge completamente da palavra de Deus e acabam se tornando desassociadas da Bíblia, da palavra de Deus propriamente dita. Essas teologias são teologias que a gente vai ver um pouquinho mais adiante. Agora, o que é a teologia propriamente dita? O que é? Qual o conceito que eu daria para a teologia? Vamos lá, eu preparei um conceito aqui, vou deixar esse conceito aqui para vocês. A teologia é a conjunção de forças, energias, pensamentos, estudos, ciência que se ocupa com Deus e seus atributos e suas relações com o homem e o universo. Então, vamos dissecar isso daí. Então, a teologia é uma conjunção de forças, energias e pensamentos. Então, todo tipo de esforço que é feito no sentido de se ocupar com Deus, de se ocupar com os atributos de Deus e as suas relações com o homem e com o universo. Por que o homem e o universo? Porque essas são as duas principais, ou as duas criações de Deus que nós conhecemos, que foi revelada. Existem outras criações que não foram reveladas, certamente, ou reveladas somente espiritualmente, mas a teologia ela se preocupa basicamente com o homem e com o universo. A preocupação básica é essa. Então, toda força, pensamento, esforço, todo estudo que tem essa ocupação, que tem esse propósito, é chamado de teologia. Tem até a palavra ciência aí no meio, que não é meu conceito, porque esse é um conceito que eu trouxe de um autor, no qual ele escreveu esse livro Quem Precisa de Teologia. Depois, se você quiser, você pode procurar, ele traz isso. O meu conceito de teologia é um conceito que eu expresso ele aqui adiante. Logo adiante a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Agora, por que devemos fazer teologia? A pergunta que a gente deve responder nessa aula de hoje. Por que devemos fazer teologia? Por quê? Porque grava essa palavra, a boa teologia ajuda os cristãos, porque alicerça a sua vida sobre a verdade cristã biblicamente orientada. Então, a boa teologia, ela ajuda os cristãos porque alicerça a sua vida sobre a verdade cristã biblicamente orientada. Uma outra pergunta que a gente tem que responder também, certo? E eu acho que você já deve ter visto isso em algum lugar, você já deve ter ouvido falar na sua igreja, no seu ciclo de amigos, talvez até dentro da sua casa, né? Eu já vi pessoas que falam disso dentro de casa, nos ministérios. Pastor, eu tenho um chamado, mas lá em casa rejeitam tanto, não querem, tal, isso e aquilo. É porque que a teologia é tão rejeitada nas igrejas e no meio cristão, certo? É porque a teologia tem inimigos, né? A teologia tem inimigos, são inimigos ferrenhos. Na verdade, a teologia, os inimigos da teologia, eles são tão terríveis que eles produziram uma ideia de que a teologia ela pode ser prejudicial para pessoas. Não sei se você já ouviu esse discurso por aí, de que as pessoas que fazem teologia esfriam, se tornam geladeiras. As pessoas que fazem teologia, elas se desviam, ou deixam de acreditar em Deus, ou deixam de acreditar no Espírito Santo, né, nos moveres espirituais e assim por diante. Certamente você já deve ter ouvido falar sobre isso. Né? Quem já ouviu falar, coloca aí embaixo. Né? Lá embaixo tem um campo, gente. É o seguinte, ó. Aí embaixo tem um campo. Tem um campo aí de comentários. Você pode fazer comentários aí nesse campo. Tá certo? Então, quanto mais comentários você fizer, melhor. Também o que você está achando. Depois, no final da aula, eu vou querer
seu feedback, eu vou ler um por um, tá certo? Eu vou ler um por um para saber o que é que vocês acharam da aula. Se vocês quiserem colocar também perguntas, é importante, porque colocando as perguntas a gente pode, na aula seguinte, ajudar a responder. Tá certo? Então, a teologia ela é rejeitada, né, das igrejas, no meio cristão. Por quê? Por causa da má teologia. Da má teologia. Nós falamos no slide anterior sobre a boa teologia, que ela alicerça. Mas existe também a má teologia. Né? E o que é a má teologia? Quem são os inimigos da teologia? São justamente as teologias extremas, que nós falamos naquele último conceito sobre teologia, sobre os tipos de teologia. Então você tem a ideologia popular ou a teologia popular e você tem a teologia acadêmica, que são os dois extremos. Né? Se lembra que nós falamos sobre os dois extremos? Então você tem aqui a ideologia popular e você tem a teologia acadêmica. Certo? Essa ideologia popular é a chamada religião experimental subjetiva, que é aquela religião que você tem sua conexão com Deus baseado e fundamentado nas suas ideias. Esse tipo de fé, esse tipo de teologia é uma teologia extremamente ruim e tóxica. Já a teologia acadêmica, né, o objetivo da teologia acadêmica é discutir aspectos que estão acima dos ensinos da Bíblia, dos ensinos da palavra. Então elas vão questionar a autenticidade, elas vão questionar ambientes históricos, acadêmicos, e tudo isso, e não se ater ao principal, que são os processos espirituais e as revelações espirituais contidas nos textos bíblicos. Então, são conceitos teológicos sem aplicação prática. Né? E outra coisa, esses dois tipos de teologia, eles também geram o que? A falta de interação entre leigos, pastores e teólogos profissionais. Esse aqui é um terceiro aspecto importantíssimo. Por quê? Muitas vezes os teólogos, os ditos teólogos, se isolam em suas categorias, em suas castas, e não discutem temas importantes, ou não deixam a pau, não trazem para o nível da discussão teológica saudável, certo? Os leigos e as pessoas que não conhecem a Deus, assim executando e formando, né, duas categorias, lé e cré, leigo e clero. Né? Então, isso são coisas também que são extremamente inimigas da teologia. Isso não faz parte do processo de crescimento teológico, como a gente diz. Né? E por conta dessas questões, o que a gente vê, o que a gente observa, o que a gente percebe, é que muita gente, por conta desses problemas, né, dessas questões da má teologia, acaba preferindo a teologia zero. Então, sai de um extremo e vai para outro. Né? Sai do extremo da teologia acadêmica, que questiona aspectos externos, né? Por exemplo, aspectos históricos, quer saber se historicamente foi possível acontecer ou não. Quer saber de históricos arqueológicos, até hoje fico procurando o túmulo de Absalão, ou o túmulo do soldado que Davi arrancou o prepúcio. Ou se por que coincide uma palavra que está no livro de Isaías e você encontra a mesma palavra no livro de Oséias, ou por que história... Ou seja, fica questionando fatos que não tem aplicação prática nenhuma, que não serve absolutamente para nada. Então muita gente pega e se afasta dessa teologia com medo, com receio de a sua fé se esfriar. E aí vai para a teologia popular, que é aquela que acaba criando um conceito equivocado, errado sobre Deus, uma visão equivocada, porque é uma visão subjetiva, uma visão sem fundamento, uma visão sem propósito, e acaba dessa maneira também se afastando de Deus, também se afastando do verdadeiro conhecimento de Deus, vivendo uma vida cristã sem sabor, sem entender os próprios processos, aí entra por teologias heréticas e assim por diante. Então, a gente vai, com a teologia saudável, acabar com isso. Agora, qual é o remédio para os problemas da teologia? Certo? Uma coisa eu posso te afirmar. O remédio para os problemas da teologia não é a zero teologia, e sim a boa teologia. A boa teologia. Então, é baseado nisso que nós vamos começar
a falar sobre a teologia saudável, a boa teologia, nos aprofundar nisso. Vamos lá. Aqui agora eu tenho o meu conceito sobre teologia, porque eu coloco uma questão, uma coisa seguinte: teologia cristã. Né? Por que eu utilizo a teologia cristã? Porque a teologia acadêmica ela deixa de ser cristã muitas vezes. E apesar de que a teologia ela é basicamente uma disciplina de origem cristã, quando você reflete sobre Deus, você está fazendo teologia. Então a teologia cristã é refletir sobre a vida e as crenças centradas em Deus, que os cristãos compartilham como seguidores de Jesus Cristo e articulam com o propósito de glorificar a Deus em tudo o que os cristãos são e fazem. Então a boa teologia parte desse princípio. A boa teologia parte da ideia central, né, de que a teologia ela deve glorificar a Deus. A boa teologia ela deve centrar-se em Deus. A boa teologia ela deve produzir, gerar e fazer com que os seguidores de Jesus Cristo sejam cada vez mais seguidores, mais profundos, amem mais a Jesus, amem mais querer conhecer a Deus, se aprofundar no conhecimento de Deus, se aprofundar nas coisas de Deus, porque dessa forma a boa teologia ela forma realmente Deus é glorificado. E isso eu aprendi como? Através desses 3 passos, ou desse tripé chamado de estudo da palavra de Deus, de estudo da teologia, chamado Logos, Telos e Rema. É que nós vamos ter a oportunidade de aprofundar um pouquinho mais ainda sobre isso mais adiante. Agora, o que faz a teologia? Quais são as tarefas da teologia? Vamos ver um pouquinho agora, nesse momento, quais são as principais tarefas da teologia. Então, as tarefas da teologia são, primeiro, a tarefa crítica da teologia. E a tarefa crítica da teologia tem algumas subtarefas. A primeira subtarefa, ou a primeira tarefa crítica, é examinar as crenças e ensinamentos sobre Deus, sobre nós mesmos e sobre o mundo. Então é você pegar, debruçar-se na palavra de Deus e ver o que a palavra de Deus fala sobre o próprio Deus, sobre quem nós somos e sobre o mundo. Estão entendendo agora que a teologia ela traz, ela elucida a sua identidade como criação e como filho de Deus, porque ela ali vai revelar quem nós somos e também o que é o mundo, o que é esse planeta, mas também quem é Deus. Então são esses 3 aspectos fundamentais. Por isso que é importante o Logos, o Telos e o Rema. Porque dentro de cada período, de cada época, de cada nível civilizatório, a revelação divina vai estar bem atualizada e contextualizada. E a gente precisa entender que a Bíblia, ela falou no Telos para um povo, mas ela fala atualmente para outro povo, como dizia Billy Graham, certo? Que a Bíblia ela é mais atualizada do que o jornal que vai sair amanhã. Então, essa é a questão que a gente precisa compreender dentro do processo de entendimento da teologia. E a boa teologia busca sempre estar dentro desse contexto. Vamos continuar aqui agora o estudo. Então, ela iniciou, né, essa boa teologia, essa tarefa, ela iniciou após o ensino dos apóstolos com a defesa da fé cristã. Para corrigir ideias e práticas erradas que surgiram com as primeiras igrejas e até hoje. E ela examina também os ensinamentos e as crenças quanto à consistência e autenticidade das fontes. Então vamos ver o que é. Deixa eu ver se tem mais alguma. Não, vou ficar aqui mesmo. Então, aqui, ó. Essas 3 premissas, certo? São as premissas fundamentais da boa teologia, da teologia crítica de qualidade, né, da primeira tarefa da teologia. Então, quando ela começou, ela ensinou logo após o ensino dos apóstolos. Então, os apóstolos trouxeram o ensino sobre Jesus, inicia-se ali, então, essa teologia qualificada, né, essa primeira tarefa da teologia. O objetivo dela era corrigir ideias e práticas erradas que surgiram com as primeiras igrejas. Então, ali você tem a defesa da fé, apologéticas, doutrinas, né, doutrina da fé, tudo isso que estavam distorcidas ou que estavam mal entendidas. Então essa teologia surgiu justamente com isso. Então a gente pode dizer que as epístolas de Paulo contêm um primeiro tratado teológico, apesar de que isso não é amplamente aceito. Mas é de onde você tira os primeiros tratados teológicos. É a partir dali. A fonte é ali.
E ela faz também o quê? Ela examina os ensinamentos e crenças quanto à consistência e quanto à autenticidade das fontes. Ou seja, aquele texto ali, ele é autêntico, ele veio de quem? Quem foi que escreveu? Em que período? É uma cópia, é um original? E assim por diante. Então, essa daí são parte das tarefas críticas. Vamos para o seguinte, essa aqui é importante. A teologia, ela não inventa doutrina, certo? Então, ela não inventa. Então, tem muita gente que fala doutrina de A, doutrina de B, doutrina de C. Isso não é uma invenção teológica, ou da teologia. Isso são constatações de coisas que estão escritas na Bíblia. Porque ela examina de modo crítico crenças já existentes entre os cristãos. Então, dentro do que as pessoas acreditam, escrevem, relatam, falam, conversam, comentam e leem, então a teologia ela faz um exame crítico. Ou seja, isso está certo, isso não está, isso condiz, isso não condiz. Biblicamente eu tenho essa passagem que sustentam ou não sustentam. A segunda tarefa crítica da teologia é dividir crenças válidas baseadas em categorias válidas. Então, a segunda tarefa crítica da teologia tá aí, é justamente uma validação daquilo que foi dito, daquilo que foi falado. Né? Então, trazendo isso como categorias. Ou seja, ela pega o ensino, o escopo do ensino que é ministrado, que é distribuído, que é compartilhado, e aí ela divide em categorias que estão fundamentadas na Bíblia. Todas essas categorias elas estão fundamentadas na Bíblia. Uma das funções da teologia é essa. E aí é que cria-se 3 conceitos importantes que nós vamos falar agora sobre eles. Né? O conceito de dogma, o conceito de doutrina e o conceito de opinião. Vamos lá. O conceito de dogma é o que é chamado de cláusulas pétreas. Ele foi a primeira a se formar, certo? Então, isso normalmente acontece por meio de concílios. Né? A primeira vez que a igreja se uniu para estabelecer dogmas foi no ano de 325, o primeiro Conselho Universal da Igreja, conhecido como o Concílio de Niceia. Não é concílio, é concílio. Assim saiu a primeira versão do Credo Niceno, revisado e completado no ano 381, no segundo concílio que aconteceu em Constantinopla. Isso aqui é um pouco de história da igreja que você já está vendo aqui. Então foi a primeira vez que a igreja se reuniu para tratar de coisas que são importantes. O que é que pode ser considerado um cristão? Cláusula pétrea para que alguém seja considerado um cristão. Então, a partir desse ano, se tem um conceito importante. O conceito do que é ser cristão segundo a visão bíblica. Então, segundo uma discussão ampla entre os cristãos dessa época. Por quê? Porque havia, nessa época, muita distorção e muita visão sobre a Bíblia equivocada, sobre Jesus Cristo equivocada. E aí eles estabeleceram isso. E qual foi o primeiro dogma que foi estabelecido? Estabeleceu que para alguém ser considerado cristão é preciso confessar Jesus absolutamente igual a Deus, o Pai, e quanto a ser eternamente divino quanto ao seu poder. Constatação essa do homem? Não, constatação essa da Bíblia. Então, diversos foram os estudos, as reuniões, as orações, os entendimentos, até se chegar a esse ponto. Vou falar agora um pouco sobre doutrina. Qual a diferença de dogma? Dogma é aquilo que é pétreo, que não pode ser mudado, que não pode ser alterado. Então, esse aqui é o primeiro de todos os dogmas. É o primeiro. E que a gente precisa entender. O que difere um cristão do não cristão é isso. Você pode dizer quem é cristão e quem não é cristão. Se alguém coloca Jesus abaixo da condição de Deus, do Pai, se ele não é absolutamente igual, essa pessoa, dentro da visão do escopo universal, teologicamente falando, não pode ser considerado cristão. Aqui eu não vou citar, mas na sua mente já deve ter vindo alguma coisa em sua cabeça. Doutrina. Aqui já é um nível inferior. A doutrina ela está hierarquicamente abaixo do dogma. Então você tem o dogma, do dogma você tira as doutrinas. É como se fosse assim um guarda-chuva. Né? Então, desse dogma principal, Jesus Cristo é Deus igual ao Pai e um com Ele, certo? E o Espírito Santo também, a doutrina da Trindade, a gente vai ver isso um pouquinho mais adiante, certo? Está aqui, certo? A partir daqui, o que sai disso aqui é o que é chamado de doutrina, certo? É o que é chamado de doutrina. E vamos ver aqui
um conceito mais profundo sobre doutrina, né? Vamos ver algumas coisas mais sobre doutrina. Então elas estão no nível denominacional. Então a doutrina, acontece. Existem, vamos falar aqui na linguagem evangélica, certo? Cristã, de crente. A doutrina, você tem a doutrina pentecostal, você tem a doutrina batista, você tem a doutrina reformada, né? Você tem, assim, diversas doutrinas. Você pode considerar também os os adventistas, né, como sendo também, tem a sua própria doutrina. Algumas doutrinas que são famosas, por exemplo, a predestinação e o livre-arbítrio, são doutrinas que elas entraram em conflito durante muito tempo. Hoje a gente já entende que as duas podem ser muito bem coordenadas. A das ordenanças, batismo e ceia, algumas pessoas consideram como ordenanças, outras nem tanto. A questão do batismo nas águas, batismo por imersão, batismo por aspersão, a ceia como Eucaristia, a ceia como algo sagrado, dentro da transubstanciação do corpo, ou simplesmente a representação do corpo. As visões de autoridade bíblica, inspiração e inerrância, a eclesiologia, a escatologia, a eclesiologia, que é a organização da igreja, como a sua igreja se organiza, a escatologia, que é as doutrinas acerca do fim dos tempos, milenismo, pré-milenismo, amilenismo, tudo isso está dentro daquilo que a gente chama de doutrina. E tem o finalmente, que são as opiniões, que é a crença que uma denominação pode considerar questão de interpretação pessoal, como detalhes da escatologia, questão de anjos e demônios, e dons e fenômenos carismáticos estão dentro dessa questão da opinião. Então, amados, está entendendo a importância da teologia saudável? A teologia saudável, ela abarca como tendo o entendimento de que o ser humano ele tem essa capacidade de entender essa revelação divina, produzir um ensino, produzir uma doutrina e conseguir conciliar essas doutrinas de uma maneira tal que mantenha o respeito e glorifique a Deus. E glorifique a Deus. Quantas vezes eu já vi discussões ferrenhas, durante os séculos aconteceu, há séculos atrás, entre os defensores da predestinação e os defensores do livre-arbítrio, quando biblicamente você tem sustentação para as duas. Nos dias de hoje você vê sobre os fenômenos carismáticos dos dons de línguas, do que alguns falam sobre a glossolalia, outros falam sobre línguas espirituais. Como você pode explicar fenômenos que são sobrenaturais, que as pessoas afirmam com a certeza, com testemunho de milhares, de milhões de pessoas acerca de uma determinada situação, e dizer que aquilo não é verdade? Acerca de anjos e demônios, pessoas que tiveram visões de anjos e demônios reais, certo? Tudo isso quando a Bíblia fala sobre anjos, antes de estarem conosco e assim por diante. Então existem muitas coisas, detalhes da escatologia, que são opiniões, mas que elas têm fundamento bíblico. Elas estão aí para causar problema, divisão? Não, de jeito nenhum. Elas estão para promover reflexão, para nos fazer crescer. Então a teologia saudável é amplamente reflexiva e busca a unidade, o entendimento. Vamos lembrar daquilo que Jesus Cristo falou quando, certa feita, havia alguns que estavam em seu nome, curando, expulsando demônios. Veio João para Jesus e disse: Senhor, Senhor, olha ali, aquele grupo ali que não é o nosso grupo, que não somos nós, que não estão no meio dos seus discípulos, que não estão andando do seu lado, estão ali pregando em seu nome, curando em seu nome, expulsando em seu nome. Vai lá e repreende-os. Qual foi a resposta que Cristo deu para eles? Jesus disse assim: quem comigo não ajunta, espalha. Vai e deixa que eu faça. Por quê? Porque eles estavam ensinando, glorificando a Deus naquele momento. Então a teologia saudável é aquela teologia que busca que a glória de Deus se manifeste antes de mais nada. E a glória de Deus se manifesta no entendimento da unidade, no entendimento do amor e no entendimento mais puro e simples da palavra de Deus. A gente está caminhando para o finalzinho da aula de hoje. Eu agradeço a sua paciência de estar aí comigo, mas vamos lá. A tarefa construtiva da teologia. Então nós tivemos a tarefa crítica, agora tem a tarefa construtiva da teologia, que é expor a unidade e coerência do ensino bíblico acerca de Deus, de nós mesmos e do mundo, no contexto em que Deus nos chama a ser discípulos. Então aqui você vê que existe uma segunda tarefa, cujo objetivo dessa tarefa é justamente
o quê? Expor a unidade e coerência do ensino bíblico acerca de Deus, né? E de nós mesmos e do mundo no contexto em que Deus nos chama para ser discípulos. Essa é a tarefa construtiva da teologia, gerar discípulos, fazer com que os discípulos entendam o seu papel aqui nesse mundo, fazer com que os seus discípulos entendam quem nós somos, o que a Bíblia fala sobre isso, o contexto ativo, dar continuidade ao início da criação da obra do Senhor. Lembrarmos que, basicamente, a obra de Deus ela não acabou. O livro de Atos dos Apóstolos não tem um amém. Ele continua vivo e existindo. Então, nós temos aqui a segunda atividade, né? Na verdade não é isso. Vamos falar aqui sobre um exemplo de uma tarefa construtiva da teologia, que é a construção da doutrina da Trindade. Então, a doutrina da Trindade, ela foi criada, construída, na verdade nem criada nem construída, mas revelada na Bíblia através dessa tarefa construtiva, o exame profundo das Escrituras, as reflexões, as revelações, as anotações, os confrontos entre uma palavra e outra, para mostrar a importância desse ensino da Trindade. Existe um vídeo no canal sobre isso, mas a gente não vai entrar nesse detalhe aqui agora, não. Bom, a segunda atividade da tarefa construtiva da Trindade é relacionar os modelos bíblicos com a cultura contemporânea. Ou seja, qual é o objetivo da segunda tarefa crítica, ou segunda tarefa construtiva da teologia? É justamente contextualizar todo esse ensino construtivo de discípulos com a cultura contemporânea. Ou seja, é colocar os cristãos no dia a dia. É colocar os cristãos, os discípulos de Jesus, para expressar, revelar a glória de Deus no dia a dia, como ela é nesse momento. E isso tudo realmente é algo maravilhoso que a teologia ensina, que a teologia disponibiliza para nós, e que a teologia saudável ela busca, né, revelar quem você é, revelar a sua vida cristã, de fato, cumprir João 10,10, eu venho para que tenha vida e vida com abundância, e essa vida produza um ministério dentro dessa cultura contemporânea que a gente vive hoje, que esse ministério faça diferença, seja impactante, promova motivação na vida das pessoas, buscarem a Deus, quererem mais a Deus, amarem mais a Deus, conhecerem mais Jesus Cristo, ter essa profundidade, né? Então, hoje, saber utilizar os recursos, saber utilizar as ferramentas, saber utilizar todas as coisas e não ficar preso à religiosidade, não ficar preso a dogmas, não ficar preso a coisas que não glorificam a Deus e travam o crescimento e impedem que Deus seja conhecido e revelado para todos. Deus, ele quer ser revelado para todos. Então, eu espero que você tenha entendido tudo nessa primeira aula da nossa Semana de Teologia Saudável. Se você gostou da aula, deixa seu comentário. Se você não gostou, também deixa. Deixa aí seu comentário. Aí embaixo tem um campo aí onde você pode preencher, colocar suas ideias, seus insights, o que você pensou, que você imaginou, aquilo que gerou na tua vida. Nessa aula de hoje, qual foi o impacto que trouxe, qual foi a novidade que você aprendeu, se você aprendeu algo novo aqui. Logo abaixo também tem um botão onde você pode baixar esse slide que está aí. Ele vai estar disponível para você baixar e ter ele, para se você quiser dar na sua escola bíblica dominical, se você quiser voltar a reler, estudar, se aprofundar, me perguntar na próxima aula, aí, ou através aí dos comentários, fique à vontade. Aqui hoje nós começamos a Semana de Teologia Saudável. Essa aula vai estar no ar toda semana. Se você quiser compartilhar o link dessa página com outras pessoas, fique à vontade no seu WhatsApp, nas suas redes sociais, onde você quiser. Tá certo? O compartilhamento é livre. Precisamos espalhar a boa teologia. Precisamos ensinar as pessoas a boa teologia. Vai lá no seu WhatsApp, vai lá no seu Instagram, né? Se você quiser, você pode me seguir também, @pastor_eclésio, @pastor_eclésio. Deixa eu colocar aqui, deixa eu fazer aqui para vocês. O @pastor, para você me seguir, @pastor_Clésio, certo? Deixa eu só aqui dar uma formatadazinha para que fique bonitinho aí quando aparecer para você. Então vamos lá. Vou aumentar um pouquinho
mais essa fonte aqui. Só um minutinho. Certo? Então, você faz isso aí pra gente. Você pode nos seguir lá no Instagram, ok? Vamos lá, deixa eu aumentar aqui. Para você nos seguir lá no Instagram, tá aí, pastor_eclésio, lá no Instagram. E faz um favor para mim. Faz um favor para mim. Escreve uma postagem, se você puder bater uma chapa disso aí, bate aí, dá um print dessa tela, certo? E abaixo desse print você vai colocar, certo? Assim, ó. Você me marca na sua postagem, @pastor_eclésio, me marca mais 2 amigos seus, escolhe 2 amigos cristãos que gostariam de assistir, certo? E coloque a hashtag Teologia Saudável. Deixa eu fazer mais um texto aqui. Deixa eu colocar mais esse texto aqui. Vamos ver aqui, para você colocar certinho, certo? Hashtag Teologia, deixa eu ver se está certo aqui, saudável. Muito bem. Está saindo certinho aqui. Hashtag Teologia Saudável. Então, hashtag Teologia Saudável. Todos os dias, certo? A gente vai pedir para você fazer isso. Tá bom? Eu vou pedir a você para você me ajudar a divulgar a boa teologia, a divulgar a teologia de qualidade, certo? A teologia saudável, porque essa teologia é a teologia que vai fazer diferença na vida das pessoas. Tá bom? Deixa eu colocar aqui um pouquinho mais abaixo, para caber os dois aqui. Pronto. Então vai ser isso aí. Você vai colocar lá a hashtag Teologia Saudável e vai me marcar _Pastor Eclésio. Você pode fazer isso no seu feed e faz isso também no seu story. Beleza? Então você assistiu, gostou dessa aula? Que ótimo. Então até a próxima aula. Olha, hoje são 27, dia 29. Dia 29 às 7h40 para 8 horas da manhã. Você vai estar recebendo um e-mail já com a próxima aula já pronta. Você já pode assistir ou pode assistir a hora que você quiser. Se você quiser assistir mais tarde, não tem problema. Certo? Vai estar disponível para você assistir durante o dia e para você compartilhar com quem você quiser. Tá certo? Então, que Deus abençoe no nome de Jesus. Você vai receber também um aviso via WhatsApp, tá? Um forte abraço e tchau, tchau. Até a próxima aula.